Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a pedidos, a partir de algumas perguntas que as pessoas têm me feito através da página do Facebook e através do canal também no YouTube, eu vou responder algumas perguntas que a Rafa vai me fazer, a Rafa que é quem me ajuda a produzir os vídeos, e também são perguntas que o pessoal vem fazendo a partir de dúvidas que surgem sobre como fazer uma boa redação, um bom texto dissertativo argumentativo para o Enem, como estudar. Então, a partir de um método de estudo, eu vou responder as 5 dicas para produzir um bom texto dissertativo argumentativo e, claro, algumas perguntas. Tá, professor, eu tô agora em casa, quero começar a estudar. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para me dar bem na redação do Enem? Qual a primeira dica que tu tem? A primeira dica, então, é sobre a leitura. O que o aluno deve fazer para iniciar esse estudo, essa preparação para fazer um bom texto dissertativo argumentativo e uma boa prova em geral no Enem? Ele deve ler. É preciso que se leia livros, jornais, revistas, que se leia artigos na internet e entre outros meios de comunicação. Quanto maior for a leitura, quanto mais você ler, melhor, mais você vai saber sobre diversos assuntos. E qual o conteúdo que eu devo ler, professor? Bom, não há um conteúdo específico, mas é preciso que o aluno, o candidato ao Enem, leia principalmente sobre situações, sobre fatos atuais, sobre aquilo que está acontecendo hoje, principalmente no Brasil, para que ele se mantenha informado sobre tudo o que acontece. Caso uma das propostas venha a ser algum tema atual, ele já vai estar preparado. Sobre todos esses temas que tem na internet, tem diversos blogs, tem diversos sites falando sobre temas, eu tenho que ter algum cuidado especial, fazer alguma coisa com esses temas? Tipo, eu vou ler um tema X, o que eu faço para me atualizar e saber sobre esse tema? Tem alguma dica para isso? É preciso ler e se manter informado sobre aquilo. É bom fazer a produção de esquemas a partir desse tema. Fazer o esquema para produzir um bom texto dissertativo argumentativo. Um bom esquema é aquele que tem um início, um meio e um fim. Ou seja, resumindo tudo isso, é preciso ter uma introdução onde se apresenta o tema, onde se expõe a tese, ou seja, a ideia principal. É preciso que o texto tenha também um bom desenvolvimento, fazer com que o corretor, o leitor desse texto, fique satisfeito com aqueles argumentos e realmente acredite que são argumentos bons, consistentes, coesos, coerentes. E por fim, é preciso um bom final, uma boa conclusão, onde se expõe, se apresenta a solução para o problema exposto lá na tese. O nosso segundo tópico é escrever. O que tu dá de dica pra gente sobre escrita? Como a gente pode praticar essa escrita? Para praticar é preciso escrever, então quanto mais intensa for a leitura, quanto mais a gente lê, mais a gente vai conseguir explicar aquilo, produzir bons argumentos. Para isso, para que a gente produza bons argumentos, é preciso treinar. Faça esquema, produza esquemas e produza a partir desses esquemas textos dissertativos argumentativos. Quanto mais você praticar, melhor vai se sair na redação do Enem e mais chances vai ter para tirar uma redação nota 1000. Bom, prof, uma pergunta que a gente recebeu aqui no Facebook é da Ana Maria de Minas Gerais. Ela perguntou assim: Prof. Débora, eu estou muito perdida sobre como escrever redação. Como é que eu posso fazer esse esquema? Você pode me ajudar? Então, Débora, responde aí pra Ana o que ela pode fazer, como ela pode fazer essa escrita. Sim, muito simples, gente. Lá no dia da redação, no dia de elaborar a redação no Enem, é exposto um tema. E esse tema deve ser, a partir desse tema deve ser elaborada essa redação, esse texto que deve ser dissertativo argumentativo. Vai vir seguido desse tema alguns textos de apoio que é preciso ler
interpretar, entendê-los bem, além de entender bem o tema, entender os textos de apoio. A partir daí, então, entendendo o tema, refletindo sobre ele, é que você vai fazer o seu esquema. Esse esquema, então, além do título, é preciso que tenha nele a introdução. Nessa introdução, você vai apresentar a tese, ou seja, a ideia central. Qual é o tema, o assunto do qual você vai falar? Geralmente ele é um problema. O texto dissertativo argumentativo tem como característica trazer algum tema polêmico, do qual se possa defender, ir contra ou a favor a partir de determinada ideia. Em seguida, se tem o desenvolvimento. Esse desenvolvimento no esquema pode ser construído a partir de 3 parágrafos, ou seja, 3 linhas com algumas palavras-chave, alguma frase que possa fazer com que depois, na escrita realmente do texto, você vá desenvolver bem aquelas ideias apresentadas. E o que tem nesse desenvolvimento? Referente à introdução, tem alguma coisa a ver referente à tese também? O que tem nesse desenvolvimento? Sim, tem tudo a ver. No desenvolvimento, a gente vai explicar por que é a favor ou é contra determinado assunto que vai ser aquela tese. Por exemplo, se a gente fala que é a favor da redução da maioridade penal, a gente vai explicar no desenvolvimento por que é a favor, qual é a justificativa ou quais são as justificativas que nos levam a defender determinada posição. E é aí que a gente vai poder colocar algum exemplo que tenha ouvido falar ou que tenha lido, e vai justificar isso então com argumentos sólidos que possam convencer o leitor, o corretor da redação, de que a nossa ideia é coerente, de que a gente está certo. Talvez até mudar o posicionamento, ponto de vista do próprio corretor. E nessa argumentação, eu tenho que fazer uma opinião pessoal ou tem que ter alguma informação de que o que vai prejudicar na sociedade ou o que vai prejudicar na vida das pessoas, enfim, no cotidiano das pessoas? Ou é muito mais essa questão de opinião pessoal mesmo? Não deixa de ser um ponto de vista nosso, uma opinião pessoal. No entanto, nós devemos utilizar, de preferência, a terceira pessoa, tanto faz do singular ou do plural, apresentando uma justificativa e sempre se preocupando com a sociedade em si e não conosco, né? Dizendo, por exemplo, eu acho, eu penso. Isso não é possível fazer. A gente sempre tem que usar, de preferência, então, a terceira pessoa ou a primeira pessoa do plural, nós, que aí já se refere ao povo, à sociedade como um todo. É importante lembrar, durante a escrita do texto dissertativo argumentativo, que se deve respeitar sempre os direitos humanos. Também nunca se contradizer nas ideias, no ponto de vista. Por exemplo, lá na tese, defender determinado assunto e lá no penúltimo, digamos, no desenvolvimento, ir contra. Então, isso não fecha. Ou a gente se posiciona a favor ou contra determinado assunto, determinado problema. No final da redação, Prof. Débora, como é que a gente tem que terminar ela? O que eu digo no final, para concluir a minha redação? Se falamos no texto dissertativo argumentativo sobre a redução da maioridade penal, sobre ser a favor a essa redução da maioridade penal, na conclusão, a gente deve trazer então uma solução para, por exemplo, as situações de roubo que vem acontecendo por parte de menores infratores. E aí a gente pode citar, por exemplo, que o governo poderia criar alguns programas, alguns projetos sociais que tragam, que aproximem o jovem de situações que ele possa gostar de realizar, por exemplo, brincadeiras, o estudo no contraturno, enfim, algum projeto que o atraia, que desperte o seu interesse e possa fazer com que ele se mantenha dentro da sociedade e se mantenha num ambiente bom, favorável a ele, e não nas ruas, por exemplo, cometendo algum tipo de crime. Essa seria uma solução, um exemplo de solução. Outra também seria através da mídia. A mídia poderia apresentar na televisão, por exemplo, ou em jornais, algumas formas de fazer com que ele reflita
e não produza e não faça coisas erradas, cometa crimes, por exemplo, entre outros fatos que podem envolver o jovem. Resumindo então tudo que a gente falou até agora, todas as perguntas, todo esse diálogo, é preciso então que o texto dissertativo argumentativo seja dividido em introdução, onde a gente vai apresentar a tese, ou seja, o assunto a ser discutido em todo o decorrer do texto. É preciso também escrever em torno de 3 parágrafos para o desenvolvimento, onde a gente vai argumentar as nossas ideias, explicar melhor aquela tese, aquele assunto exposto no primeiro parágrafo, e no último parágrafo será a conclusão, o fim do texto, onde é necessário que se exponha uma solução para o problema apenas exposto na introdução e desenvolvido no desenvolvimento do texto e argumentado no desenvolvimento do texto. Então, teu texto vai ter mais ou menos 5 parágrafos.